Existem lugares em nosso planeta que colocam em dúvida até as teorias mais audaciosas dos engenheiros modernos. Imagine construções criadas há milhares de anos, que ainda hoje são um mistério. Como foram erguidas sem as tecnologias de hoje? Alguns desses monumentos têm tamanhos comparáveis a vários campos de futebol, e sua precisão é impressionante. Você sabia que algumas pedras com várias toneladas foram movidas por mais de 100 quilômetros? Mas isso ainda não é o mais estranho. Muitos desses locais estão em regiões tão remotas que apenas chegar até eles é um desafio. E agora imagine que dentro dessas construções há passagens secretas que nem mesmo os melhores arqueólogos suspeitam. E é aqui que começa o verdadeiro mistério. Em alguns lugares, os arqueólogos encontram artefatos que não têm explicação. Isso apenas aumenta o interesse pelas enigmas que ainda precisam ser desvendados. E o que mais impressiona? Alguns desses monumentos foram construídos com tamanha precisão que suas junções não são visíveis nem de perto. Isso levanta a pergunta: quem foram seus criadores e quais conhecimentos eles possuíam? As rochas de Rocamadour elevam-se a uma altura de 200 metros acima do vale do rio Dordogne. Este local atrai a atenção não apenas por sua arquitetura pitoresca, mas também por sua história fascinante. É interessante notar que aqui se encontra um dos mais antigos caminhos de peregrinação da Europa, que foi venerado desde o século XII. Imagine, nas rochas estão localizados edifícios que parecem brotar do próprio rochedo. Igrejas e mosteiros românicos, construídos em nichos fatídicos, criam um cenário único que atrai milhares de turistas todos os anos. Uma das igrejas mais conhecidas, a Catedral de São Amador, foi construída em homenagem a um santo que, segundo a lenda, curava peregrinos. Mas isso não é tudo. Os moradores locais contam que nas catacumbas de Rocamadour existem passagens secretas usadas pelos monges para rituais místicos. Essas lendas tornam o lugar ainda mais misterioso e atraente. O que realmente impressiona é que em Rocamadour também se encontra a ícone da Virgem Negra, considerada milagrosa. Ela atrai peregrinos de todo o mundo, e muitos afirmam que é aqui que encontram consolo e apoio. E o mais impressionante, em Rocamadour, cada rua está impregnada de história, e os edifícios guardam segredos que chegaram até nossos dias. Por exemplo, a Catedral de São Amador tem mais de 20 metros de altura e foi construída sem o uso de tecnologias modernas. Pinhão não é apenas uma cidade, é uma verdadeira máquina do tempo que te transporta para a era da dinastia Ming. Imagine ruas de pedras que lembram os passos de mercadores e monges e edifícios que mantiveram sua aparência por séculos. Cada edifício aqui está impregnado de histórias. Alguns foram construídos com um tijolo vermelho específico, que não só dá à cidade uma unicidade, mas também protege contra a chuva e o vento. Em Pinhão, mais de 300 casas antigas foram preservadas, e cada uma delas é um pequeno museu onde você pode ver como as pessoas viviam na época. Mas o mais impressionante é que em Pinhão foram preservados mais de 30 templos e santuários antigos, incluindo o Templo do Céu, construído no século XIV. Sabia que eles usavam misturas especiais para construir? Essas misturas permitiam que os edifícios respirassem, mantendo a frescura no verão e o calor no inverno. Agora, imagine que, no século XIX, havia mais de 100 instituições financeiras na cidade, tornando-a o centro do comércio na China. Ela atraía mercadores de todos os cantos do país e era um verdadeiro hub financeiro, onde riqueza e cultura se encontravam.
Visite uma das antigas lojas. Lá você pode encontrar produtos feitos segundo tradições de séculos. Por exemplo, há objetos de papel únicos, feitos com uma tecnologia que não mudou desde a dinastia Tang. Você sabia que pinhão foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 2006? Isso confirma sua importância não apenas para a China, mas para o mundo todo. Cada canto dessa cidade guarda segredos e histórias que esperam para serem contadas. Cada uma das cavernas de Mogalhide, em si, verdadeiros tesouros do antigo artesanato. Dentro, são guardados mais de 250 mil metros quadrados de afrescos que contam sobre o budismo e sua influência na cultura da Ásia Central. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Nas cavernas foram encontrados mais de 4.000 manuscritos, muitos dos quais foram escritos na língua uigures. Esses textos contêm receitas, tratados médicos e até mesmo poemas, permitindo-nos dar uma olhada na vida cotidiana das pessoas daquela época. Agora imagine isso. Uma das cavernas, conhecida como Caverna dos Mil Budas, contém uma estátua de Buda com 13 metros de altura, feita de madeira e coberta com folhas de ouro. A estátua foi criada no 7º século e se tornou um símbolo do desejo de iluminação. Mas isso ainda não é tudo. Nas cavernas foram preservados não apenas obras de arte, mas também sistemas de fornecimento de água que permitiam aos monges sobreviver nesse clima rigoroso. Eles usavam canais complexos para levar água de um rio a vários quilômetros de distância das cavernas. Você sabia que o que mais impressiona? 80% de todos os afrescos estão em excelente estado, graças a um microclima único dentro das cavernas. Essa descoberta não só ajuda a preservar o patrimônio, mas também permite que os cientistas estudem antigas técnicas e materiais. A altura da pirâmide de Quéops é de 146 metros, tornando-a a mais alta de todas as pirâmides de Gizé. No entanto, o mais impressionante não é apenas isso. Sua base ocupa uma área equivalente à de 5 campos de futebol. Imagine como os antigos construtores, sem as tecnologias modernas, conseguiram criar tais estruturas colossais com tamanha precisão. Cada bloco pesa em média 2 toneladas e alguns podem chegar a 6 toneladas. Durante a construção, foi utilizada uma complexa sistema de elevadores e rampas inclinadas, com comprimentos que podiam atingir até 1 quilômetro. E o que é ainda mais impressionante, a construção da pirâmide de Quéops levou cerca de 20 anos. Isso significa que, todos os dias, os trabalhadores levantavam milhares de pedras pesadas. Mas ainda há mais. Dentro das pirâmides estão escondidos muitos mistérios. Por exemplo, na pirâmide de Quéops, há uma chamada Câmara Real, onde, segundo as lendas, estava a tumba do faraó. No entanto, o sarcófago ficou vazio. Seu conteúdo desapareceu ainda na antiguidade. Como isso aconteceu? Além disso, os cientistas ainda não conseguem determinar com precisão como os antigos egípcios alinhavam os blocos de forma que se encaixassem perfeitamente. As pesquisas indicam que para isso eram usados instrumentos simples, como cordas e níveis de madeira. Mas como eles conseguiam tamanha precisão? Todo ano, arqueólogos encontram novas evidências de que essas pirâmides não eram apenas sepulturas, mas verdadeiros centros de vida religiosa. Ao redor delas, havia templos e altares, transformando as pirâmides em locais sagrados de adoração. Ao redor delas, eram realizados rituais dos quais apenas podemos especular.
mosteiro de Ostrog, construído nas rochas, parece esculpido na própria natureza e impressiona com seus tamanhos. A altura de algumas paredes chega a 50 metros. Imagine os monges orando em silêncio a essa altura, cercados por majestosas montanhas e vastos horizontes. Você sabia que não é fácil ver? Dentro do mosteiro há uma igreja única, esculpida diretamente na rocha, onde estão guardadas as relíquias de São Basílio Ostrowski, que é venerado pelos moradores locais. A cada ano, milhares de peregrinos se reúnem aqui para tocar a relíquia e pedir ajuda. Mas isso não é tudo. Os interiores do mosteiro são adornados com frescos criados no século XVI. Essas obras de arte contam a vida dos santos e eventos da época em que o mosteiro começava sua jornada. Agora, imagine a vida dos monges nesse lugar isolado, onde até as paredes lembram orações e trabalho. Cada canto do mosteiro respira história, e detalhes arquitetônicos, como arcos e colunas, criam uma atmosfera como se estivéssemos em um passado distante. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? O mosteiro de Ostrog se tornou um símbolo de resistência e esperança para muitos. Ao longo de sua história, ele sobreviveu a guerras e destruições, mas sempre se reconstruiu como uma fênix das cinzas. Isso o torna não apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um vivo monumento à resistência do espírito humano. A cada ano, em outubro, ocorre um festival que atrai pessoas de todo o mundo, desejosas de mergulhar na atmosfera de espiritualidade e cultura. O mosteiro não é apenas um lugar de oração, mas um mundo inteiro que continua a inspirar e surpreender. Sabe, o que é impressionante? A pagoda em um poste em Hanoi está em uma estrutura que é apenas um poste, com cerca de 3 metros de altura. Essa forma arquitetônica única, combinada com um belo lago, cria a impressão de que ela flutua sobre a água como uma ilha mágica. Cada detalhe em seu design tem significado. O telhado da pagoda é adornado com pétalas de lótus, simbolizando pureza e iluminação. Dentro da pagoda, há uma estátua da deusa da misericórdia, e isso não é apenas um enfeite. Ela é considerada protetora de todos que buscam sua ajuda. Agora, imagine isso. A construção foi erguida no século XII e, ao longo de sua história, passou por muitas destruições, incluindo guerras e desastres naturais. No entanto, a pagoda foi restaurada e continua a atrair turistas de todo o mundo. Enquanto você reflete sobre isso, aqui vai mais um detalhe. Durante seu auge, a pagoda servia como um local para orações e meditação, onde se reuniam não apenas os moradores locais, mas também peregrinos de longínquos cantos. Ao redor dela, crescem árvores, criando uma atmosfera de tranquilidade e isolamento, tornando-a o lugar perfeito para a reflexão. Você sabia que a pagoda foi reconhecida como um dos símbolos de Hanoi e foi incluída na lista do Patrimônio Cultural do Vietnã? Não é apenas um monumento arquitetônico, mas uma verdadeira lenda viva com uma rica história que continua a inspirar as pessoas. Na altura superior a 2.500 metros acima do nível do mar, você encontrará o mosteiro Tak Tsang, que parece flutuar sobre o abismo. Suas paredes, esculpidas nas rochas graníticas, dão a impressão de que não é apenas um templo, mas parte da própria natureza. Mas o que o impressionará? O mosteiro foi construído em 1817 e até hoje continua sendo um importante local de peregrinação para os budistas. Cada elemento desse lugar sagrado está cheio de história. Sabe por que ele é chamado de Ninho do Tigre? A lenda conta que o famoso mestre Padmasambhava chegou aqui montado em uma tigresa para meditar em uma caverna. Isso não é apenas uma bela história,
A caverna onde ele meditava ainda está acessível aos visitantes e é considerada uma fonte de força. Quando você sobe até o mosteiro, além de encontrar paisagens deslumbrantes das montanhas ao redor, você também verá trilhas pitorescas adornadas com bandeiras de oração coloridas. Essas bandeiras carregam mantras e desejos que se espalham pelo vento, como se as próprias montanhas sussurrassem orações. Mas isso ainda não é tudo. Dentro do mosteiro, há frescos e estátuas únicas que representam mestres budistas. Uma das peças mais interessantes é a estátua de Padmasambhava, que é especialmente sagrada. Se você acha que isso já é incrível, aqui está mais um fato. O mosteiro foi severamente danificado em 1991 durante um incêndio, mas foi restaurado em apenas 3 anos graças aos esforços dedicados dos monges e dos moradores locais. Você já se perguntou como o mosteiro conseguiu renascer das cinzas e brilhar novamente como uma estrela no céu noturno? Na altura de 2.400 metros, o mosteiro Debre Damo, na Etiópia, parece flutuar no ar. Imagine que para acessar este local sagrado é necessário escalar uma rocha vertical de 37 metros. Os monges locais usam cordas para subir, pois não há escadas. Mas isso ainda não é o mais estranho. Dentro do mosteiro estão escondidos manuscritos raros, com mais de 800 anos. Esses livros foram escritos na língua Ge'ez e seu conteúdo ainda é estudado por cientistas. E o que mais impressiona? No Debre Damo estão guardadas frescos únicos, que retratam cenas da Bíblia e foram preservados devido à remota localização do mosteiro. Essas imagens não são apenas belas, mas também representam uma importante fonte de informação sobre as práticas religiosas da época. E aqui começa o verdadeiro mistério. A lenda diz que o fundador do mosteiro, o santo Abba Emanuel, foi um dos primeiros discípulos do cristianismo na Etiópia. Sua vida está cheia de maravilhas, e é dito que ele tinha o poder de curar os doentes, o que atraiu peregrinos ao mosteiro ao longo dos séculos. Imagine os peregrinos que vêm aqui em busca de bênção. Cada pedra, cada fresco, conta uma história de fé e dedicação. Entre essas paredes estão guardados segredos que aguardam ser descobertos. No Debre Damo, não apenas há relíquias antigas, mas também provas de como o cristianismo se desenvolveu nessa região. Por exemplo, o mosteiro possui altares únicos, que ainda são usados, e seu design lembra as antigas tradições. Você já ouviu falar que o mosteiro de Lamayuru foi fundado há mais de 1000 anos? Não é apenas um edifício antigo, mas um complexo que inclui mais de 100 salas de habitação e oração, localizadas a 3.600 metros acima do nível do mar. Através de suas paredes, os sons atmosféricos penetram, criando a sensação de mergulhar em outra época. Portas de madeira, revestidas de cobre, levam às salas onde os monges leem diariamente os sutras e realizam rituais. É interessante que em algumas dessas salas ainda existem afrescos do século XI, que retratam deidades budistas. Mas isso não é tudo. No mosteiro, são guardadas relíquias únicas, incluindo estátuas antigas que, segundo a lenda, possuem propriedades curativas. Algumas dessas estátuas são feitas de materiais raros, como jade e ouro, tornando-as objetos de veneração para muitos peregrinos que vêm de todo o mundo. Imagine como os monges recriam rituais antigos usando textos escritos em pergaminho feito de pele de iaque reciclada. Essa tradição é mantida ao longo dos séculos e passada de geração em geração.
O mosteiro de Lamayuru é considerado um dos centros espirituais mais importantes da região, atraindo não apenas pesquisadores, mas também turistas que desejam desvendar seus mistérios. Você sabia que, mais impressionante ainda, o mosteiro está na fronteira entre o deserto e as montanhas, e ao seu redor estendem-se paisagens pitorescas, onde é possível ver dunas de areia sem fim, que mudam de cor ao longo do dia. Stonehenge não é apenas uma construção antiga, é uma gigantesca enigma que está na Terra há mais de 5.000 anos. Imagine, grandes pedras, cada uma pesando cerca de 25 toneladas, foram movidas a uma distância de mais de 200 quilômetros. E agora o mais incrível, como os antigos conseguiram fazer isso sem tecnologias modernas? Esses grandes blocos de calcário foram trabalhados e instalados em um círculo que está perfeitamente alinhado com eventos astronômicos, como o solstício de verão. E o que mais impressiona? Algumas pesquisas indicam que este lugar poderia ter servido não apenas como um santuário, mas também como um local para reuniões, rituais e até mesmo enterros. Mas isso ainda não é o mais estranho. Arqueólogos descobriram vestígios de antigos paisagens que mostram que ao redor de Stonehenge havia uma vez uma aldeia animada. Nela, viviam pessoas que possivelmente utilizavam este santuário para comunicação com os antepassados ou para rituais relacionados à agricultura. E aqui começa o verdadeiramente absurdo. Pesquisas recentes revelaram que algumas pedras foram trazidas da Wales, e não de pedreiras locais. Isso significa que os construtores superaram grandes distâncias e provavelmente utilizaram métodos únicos para o transporte. Cada pedra em Stonehenge tem sua própria história, e algumas delas podem estar relacionadas a práticas rituais das quais apenas podemos especular. E o mais interessante, dentro de uma das pedras foram encontrados vestígios de antigos instrumentos que poderiam ter sido usados para entalhar ou outros rituais. As cavernas de Yungang, localizadas na China, contêm mais de 300 estátuas de Buda, com alturas que chegam a 20 metros. Mas essas não são apenas estátuas. Cada uma delas é única e possui suas particularidades, desde expressões faciais até complexos ornamentos nas roupas. Essas cavernas foram esculpidas em um macio calcário, permitindo aos mestres criar detalhes incríveis. Imagine uma dessas cavernas com uma estátua de Buda, pesando mais de 30 toneladas, sentada em meditação. E agora, o mais interessante. Ao lado dela, há imagens de diversos bodhisattvas que parecem prontos para falar com você. Essas obras de arte foram formadas ao longo de vários séculos, e seus estilos refletem mudanças nas tradições religiosas e artísticas, o que mais impressiona. As cavernas não serviam apenas como locais de adoração, mas também eram um importante centro de aprendizado do budismo. Aqui eram realizadas palestras e os alunos se reuniam para discutir questões filosóficas. Dentro das cavernas, além das estátuas, há frescos que cobrem as paredes contando histórias da vida de Buda e seus ensinos. Portanto, ao contemplar essas grandiosas criações, lembre-se de que cada estátua carrega uma história que se estende por mais de 1000 anos. Em Yungang, existem aproximadamente 120 cavernas, e cada uma delas está cheia de mistérios esperando para serem descobertos. A cidadela imperial de Hue, sem dúvida, impressiona por seus tamanhos. Suas muralhas, com mais de 2 quilômetros de comprimento, foram construídas com tijolos feitos à mão e cozidos em fornos. Dentro da cidadela, além dos aposentos residenciais, há muitos templos, palácios e jardins,
que serviam como locais para cerimônias reais. Mas isso ainda não é o mais estranho. No centro, encontra-se a famosa Sala dos Tronos, onde o imperador ficava cercado por adornos majestosos feitos de ouro e pedras raras. Alguns deles ainda mantêm seu brilho, apesar de séculos terem passado desde sua criação. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Em Huy, existe um complexo de 32 edifícios, cada um com uma arquitetura única, refletindo a influência de tanto a cultura oriental quanto a ocidental. Imagine um jardim real, onde cada árvore está coberta por trepadeiras e as flores desabrocham em tons vibrantes, como se tivessem sido pintadas por um artista. Ao caminhar por esses trilhos, é possível sentir a atmosfera de antigas glórias, onde cada passo lembra festas reais e caçadas. Ao redor, há canais que não serviam apenas para proteção, mas também criavam paisagens deslumbrantes, refletindo o céu e conferindo ao lugar um ar de mistério. A água neles era tão limpa que peixes dourados nadavam, adicionando cores à cena. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Em Huy, existe até mesmo uma túmulo do imperador, construído em um estilo que combina elementos budistas e confucionistas. Ele é único porque foi construído apenas com materiais locais, tornando-o uma verdadeira obra de arte. Difícil de acreditar, mas nesse complexo há até mesmo baías e ilhas artificiais, criadas para garantir privacidade e tranquilidade. Ao redor delas crescem plantas raras que só podem ser vistas em Huy. O complexo de templos de Angkor Wat, que se estende por uma área maior que 200 hectares, é não apenas o maior templo do mundo, mas também uma verdadeira maravilha arquitetônica construída no século XII. Imagine que sua torre central, com 30 metros de altura, parece uma montanha erguendo-se sobre as florestas circundantes. Esta estrutura, que simboliza a Montanha Mera, é considerada um local sagrado tanto para seguidores do hinduísmo quanto do budismo. Cada pedra deste complexo pesa mais de meio tonelada e foram utilizadas cerca de 5 milhões delas para criar impressionantes relevos que representam cenas míticas e eventos históricos. Mas o que realmente impressiona é que, para transportá-las, foram utilizadas sistemas de madeiras e rolos, o que torna este processo um verdadeiro feito de engenharia da época. Agora, imagine que mais de 100 mil trabalhadores participaram de sua construção, utilizando apenas ferramentas primitivas e trabalho manual. Este lugar não é apenas um templo, mas uma reflexão do esplendor da civilização Khmer, que deixou após si muitas enigmas. Nas paredes de Angkor Wat, há mais de 2.000 esculturas, cada uma com sua própria história. Uma das cenas mais conhecidas representa a batalha entre Khmers e Asuras, o que fala sobre a rica mitologia e cultura dessa região. Mas isso não é tudo. Em cada canto do templo, há mistérios que continuam a intrigar pesquisadores e arqueólogos. Por exemplo, sabemos que algumas de suas construções estão perfeitamente alinhadas com os ciclos solares e lunares? Isso levanta a questão sobre quais outros conhecimentos os antigos construtores possuíam. As necrópoles ocidentais da dinastia Qing se estendem por uma área de quase 100 mil metros quadrados. Não são apenas sepulturas, mas verdadeiros marcos arquitetônicos, construídos com base em antigas tradições e filosofia. Cada necrópole é cercada por majestosas montanhas e florestas verdes, criando uma atmosfera de paz e serenidade. Sabia que o complexo inclui mais de 300 objetos diferentes, como templos, altares e até mesmo lagos que serviam para rituais?
O que é curioso é que as necrópolis foram construídas utilizando tecnologias especiais que permitiam manter o calor e proteger da umidade. Por exemplo, os telhados eram cobertos com telhas especiais que refletiam a luz solar, criando um microclima confortável no interior. Mas isso não é tudo. Um dos aspectos mais intrigantes é que as necrópolis foram posicionadas com base na geomancia. Isso significa que, ao escolher o local, foram consideradas as linhas energéticas da Terra, o que, segundo os antigos, garantia um ambiente favorável para as almas dos mortos. Ao redor das necrópolis, há muitas estátuas que guardam o descanso dos imperadores. Essas estátuas podem atingir até 2 metros de altura e são feitas de pedra, sendo verdadeiras obras de arte. Outro detalhe interessante é que as necrópolis ficaram fechadas para visitantes por vários séculos. Somente no final do século XX, elas abriram suas portas para turistas, que agora podem apreciar sua beleza e história. Você sabia que cada necrópole possui um símbolo único que reflete as qualidades pessoais do imperador? Por exemplo, em uma das necrópolis, pode-se ver a imagem de um dragão, que simboliza força e poder. Na altitude de 12.000 metros acima do nível do mar, encontra-se uma das cidades mais enigmáticas da antiguidade, Machu Picchu. Imagine, milhares de pessoas caminhavam por suas terracas no passado, e hoje, nesse mesmo local, encontramos apenas turistas impressionados com a grandiosidade das ruínas e das montanhas ao redor. Um sistema único de irrigação composto por canais e lagos fornecia água aos moradores até nos tempos mais secos. Mas isso não é o mais interessante. A arquitetura de Machu Picchu foi tão bem planejada que alguns edifícios se integram perfeitamente ao paisagismo. As paredes das construções são feitas de pedras do tamanho de um carro moderno, e a técnica utilizada permitia que as pedras se encaixassem sem a necessidade de argamassa. E o que é ainda mais impressionante? Essas pedras foram transportadas de até 20 quilômetros de distância, sem a ajuda de tecnologias modernas. E aqui começa o verdadeiro mistério. Muitos pesquisadores acreditam que Machu Picchu não servia apenas como espaço habitacional, mas também como local sagrado. Na sua área foram encontrados mais de 30 altares, o que levanta a questão: a quais deuses seus moradores prestavam culto? É fascinante que alguns desses altares estejam perfeitamente alinhados com os ciclos solares e lunares, indicando um profundo conhecimento da astronomia. Você sabia que, além dos Incas, Machu Picchu também abrigou outras culturas? Arqueólogos descobriram vestígios de civilizações que existiam muito antes da civilização Inca. Por exemplo, a cerâmica encontrada no local tem mais de 1000 anos, o que questiona as ideias comuns sobre a data de surgimento dessa cidade. Atualmente, Machu Picchu continua sendo objeto de estudo e admiração. Mais de 1 milhão de turistas visitam o local todos os anos, tornando-o um dos monumentos históricos mais populares do mundo. No entanto, o grande número de visitantes gera preocupação. Como preservar esse tesouro para as futuras gerações? O Mosteiro de Sumela, localizado a uma altitude de aproximadamente 800 metros, está literalmente cravado nas rochas do Mar Negro. Seus muros, cobertos de frescos, narram eventos que ocorreram há mais de 1000 anos. Essas imagens não são apenas adornos, são testemunhas únicas da arte bizantina, que se manteve intacta em condições onde o tempo parece ter parado. Imagine os padres, vestidos em hábitos, subindo por trilhas estreitas até este lugar sagrado, onde cada pedra respira história. Sabe que o mosteiro foi fundado por monges que buscavam isolamento nas montanhas?
Sumela por muito tempo foi um local de peregrinação para os fiéis que desejavam tocar as relíquias guardadas dentro. Mas há mais. No mosteiro, encontra-se uma ícone milagrosa da Virgem Maria, que os moradores locais veneram como protetora. Segundo a tradição, a ícone foi pintada pelo evangelista Lucas e sua história está cheia de mistério e lendas. Em tempos passados, Sumela era o centro da vida religiosa da região e as pessoas vinham de longe, na esperança de cura e ajuda. E agora, imagine que no mosteiro foram encontradas mais de 100 relíquias, incluindo livros antigos e os restos mortais de santos. Essas descobertas oferecem uma oportunidade única de olhar para o passado e entender como as práticas religiosas se desenvolveram ao longo dos séculos. E o mais incrível? Sumela não só mantém sua importância espiritual, mas também atrai turistas que desejam ver essa maravilha arquitetônica aprisionada entre as rochas. O mosteiro de Tengboche, localizado a uma altitude de 3.800 metros, é um dos mais importantes templos budistas do Nepal. Fundado em 1920, ele se tornou o centro da vida espiritual da região. O que realmente é impressionante é que este não é apenas um lugar de oração, mas um verdadeiro símbolo cultural e histórico, onde são guardadas relíquias, incluindo o crânio de um mestre tibetano que foi trazido para cá em 1928. Imagine os peregrinos e turistas subindo por trilhas sinuosas para ver suas vibrantes pinturas murais e estátuas sagradas. Cada elemento do interior do mosteiro está carregado de significado, desde os mandalas coloridos até as estátuas de Buda, que parecem ganhar vida contra o fundo das majestosas montanhas. E você sabia que o mosteiro foi destruído várias vezes por terremotos, mas sempre foi reconstruído com precisão impecável? Mas isso não é tudo. Tengboche também serve como local para um festival anual que atrai centenas de moradores locais e turistas. Durante este período, os monges realizam rituais que podem durar vários dias, incluindo danças e cantos de mantras, criando uma atmosfera de espiritualidade e unidade. O que mais torna Tengboche famoso? Aqui está, uma das maiores bibliotecas com textos antigos do budismo tibetano. Nela estão guardados manuscritos que podem ter mais de 100 anos, cada um com sua própria história única. Portanto, se você quiser descobrir os mistérios da filosofia tibetana, este lugar se tornará uma verdadeira fonte de conhecimento. Setenil de las Bodegas, um lugar encantador onde as casas estão literalmente incrustadas nas rochas, parece um conto de fadas. Imagine como os telhados dos edifícios se projetam das grandes lajes de pedra, criando um cenário único que não se encontra em nenhum outro lugar. Essas formações naturais, que podem atingir até 30 metros de altura, protegem as ruas do sol escaldante e da chuva, transformando a cidade em um lugar ideal para viver. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em Setenil, você poderá ver como os moradores utilizam suas casas não apenas para morar, mas também para fazer negócios. Caves de vinho, lojas e restaurantes estão localizados diretamente sob a proteção dessas rochas que se projetam. Isso não é apenas uma questão de arquitetura. Essa forma de construção protege contra as condições climáticas severas da região, onde a temperatura pode chegar a 40 graus Celsius no verão. E o que mais impressiona? As paredes dessas casas são decoradas com vibrantes frescos e azulejos cerâmicos, que trazem vida aos tons cinzentos das pedras. Artistas locais utilizaram técnicas tradicionais, passando seus conhecimentos de geração em geração. E agora, imagine que na cidade há várias igrejas históricas que datam do século XV.
Esses edifícios, construídos no estilo gótico, são verdadeiros tesouros e atraem turistas de todo o mundo. Setenil de las Bodegas não é apenas uma cidade bonita, mas uma história viva que continua até hoje. Por exemplo, em um dos restaurantes, você pode experimentar pratos da culinária local, preparados com receitas que se mantêm desde o século XVIII. Esses pratos podem impressionar até mesmo o mais exigente dos gastrônomos. As torres de Ban-It não são apenas estruturas de pedra, mas verdadeiros monumentos arquitetônicos que guardam os segredos de uma antiga civilização. Sabia que essas torres foram construídas há mais de 1000 anos e ainda mantêm suas formas originais? Algumas delas atingem uma altura de 20 metros, e cada uma das 4 torres é adornada com relevos únicos, representando deidades e seres mitológicos. Imagine como os mestres locais criavam esses complexos ornamentos, utilizando calcário extraído de minas vizinhas. Cada pedra foi cuidadosamente trabalhada para se encaixar perfeitamente na composição geral. Mas isso ainda não é o mais estranho. Nas torres foram encontrados artefatos que indicam que ali ocorreram rituais complexos relacionados ao culto a deidades. Você sabia que uma das torres possui uma construção especial que permite suportar fortes terremotos? Os engenheiros da antiguidade utilizaram tecnologias astutas que ainda causam admiração entre os especialistas modernos. E agora imagine que nesse lugar existia um grande templo que servia como o centro da vida espiritual de um antigo povo. Como isso poderia ter acontecido? A resposta está no fato de que essas torres faziam parte de uma das civilizações mais poderosas da Sudeste Asiático e seu impacto era sentido além das fronteiras do atual Vietnã. Você nem imagina quantos segredos essas antigas paredes podem guardar. Entre as descobertas estão joias de ouro e cerâmica, que indicam um alto nível de habilidade dos artesãos locais. Quantos mistérios ainda permanecem sem solução nesse lugar enigmático? Ban-It continua a atrair arqueólogos de todo o mundo e a cada ano traz novos descobrimentos. Localizada a uma altura de 400 metros acima da pitoresca vala do Tibre, encontra-se a cidade de Civita di Bagnoregio, que parece estar parada no tempo. Imagine que as muralhas deste povoado medieval foram construídas há mais de 2000 anos e ainda estão de pé, apesar das constantes erosões e desmoronamentos. A ponte que conecta a cidade ao mundo exterior tem cerca de 130 metros de comprimento e se eleva sobre um abismo, criando a impressão de que Civita flutua no ar. E o mais interessante, nesse lugar mágico, vivem apenas cerca de 10 moradores permanentes, tornando-o uma das cidades menos populosas da Itália. Mas isso não é tudo. Dizem que, devido à sua arquitetura única e beleza celestial, Civita se tornou uma fonte de inspiração para muitos artistas e escritores. Por exemplo, as ruas estreitas da cidade são pavimentadas com pedras que lembram os passos de milhares de pessoas, e cada edifício aqui é como uma pintura viva, contando sua própria história. E o que mais impressiona, a cidade não é apenas um imã turístico, mas também um patrimônio mundial da Unesco, destacando sua importância histórica. Todos os anos, mais de 100.000 turistas chegam aqui para apreciar sua atmosfera única e vistas pitorescas. E ainda mais surpreendente, em Civita di Bagnoregio encontra-se a igreja de Santa Maria dei Cappuccini, onde foram preservados frescos únicos, datados do século XIII. Essas obras de arte oferecem uma visão da rica vida cultural da cidade no passado distante.
Gord não é apenas uma pitoresca aldeia, mas um verdadeiro tesouro arquitetônico construído a mais de 800 metros de altitude. Imagine-se caminhando por suas estreitas ruas, onde casas de pedra, erguidas com pedra local, parecem abraçá-lo com suas paredes, o que torna Gord único. Aqui você pode ver os restos de um castelo medieval que outrora serviu como proteção para os moradores locais. Suas poderosas muralhas ainda se mantêm, e algumas delas têm altura de 10 metros. Mas isso não é tudo. Do topo do castelo, você pode apreciar uma vista panorâmica dos morros circundantes e dos campos de lavanda que florescem em tons vibrantes de roxo nos meses de verão. Agora, imagine que cada pedra tem sua própria história. Por exemplo, em Gord há a Igreja de São Firmino, construída no século XII. Seus altos arcos e vitrais impressionam, mas o mais interessante é a torre, que, segundo a lenda, foi construída com pedras de uma cidade romana destruída. Mas ainda há mais. Em Gord, são realizados festivais tradicionais, onde os moradores se vestem com trajes de diferentes épocas. Isso permite que você não apenas veja, mas também sinta a atmosfera do passado, quando a vida fluía lentamente e cada dia trazia novas descobertas. Mas isso ainda não é tudo. A famosa culinária de Gord oferece pratos feitos com produtos frescos locais, como azeite de oliva e ervas aromáticas. A lavanda, tão famosa nesta região, é usada não apenas na culinária, mas também na cosmética, tornando Gord o centro dos aromas. Interessante é que nesta região há várias antigas moinhos de água que ainda funcionam. Esses moinhos, construídos no século XVIII, utilizam a força da água para moer grãos, e sua operação atrai turistas de todo o mundo. As casas pendentes de Cuenca parecem prestes a cair de uma encosta íngreme. Essas construções, localizadas a mais de 100 metros de altura, foram erguidas diretamente na beira do precipício, criando a impressão de que flutuam no ar. Imagine a coragem com que foram construídas. As paredes são feitas de pedra sólida e, para a decoração, utilizaram madeira, que às vezes se projeta além da borda, como se fossem mãos prontas para pegar alguém que está caindo. Mas como elas conseguem se manter em uma altura tão grande? O segredo está nas poderosas colunas de pedra que atravessam a rocha e garantem a estabilidade. Mas isso não é tudo. Algumas casas têm varandas retráteis que se abrem para o ar, permitindo que os moradores desfrutem de uma vista espetacular do rio Huacar. E aqui vai um fato interessante. Cuenca foi incluída na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2002, e não é por acaso. Essas casas não são apenas maravilhas arquitetônicas, mas também símbolos de resistência que sobreviveram aos séculos. Sua história está cheia de lendas, incluindo uma sobre um conde local que se apaixonou por uma jovem de um vilarejo vizinho e construiu para ela uma casa que deveria ser a mais bonita da região. E o que é ainda mais intrigante? Essas casas não serviam apenas como moradia, mas também como armazéns e até mesmo para negócios. Dentro delas, você encontra corredores estreitos e escadas que levam a diferentes níveis, criando um labirinto onde cada canto guarda sua própria história. E agora, imagine que algumas dessas casas ainda são usadas como hotéis, onde os turistas podem pernoitar, desfrutando da atmosfera de uma cidade antiga. Esse único casamento entre história e modernidade está se tornando cada vez mais popular entre os viajantes.
Imagine uma arena que pode acomodar até 50.000 espectadores, onde cada um pode ser testemunha de batalhas de gladiadores, animais selvagens e até batalhas marítimas. O Coliseu, construído no primeiro século da nossa era, nos deixa admirados com seus tamanhos. Sua extensão é de 180 metros e sua altura chega quase a 50 metros. É como um prédio de 10 andares. Mas isso não é o mais impressionante. O Coliseu tinha um sistema de túneis subterrâneos onde estavam escravos e animais esperando para serem levados à arena, além de mecanismos que os elevavam à superfície. Esses túneis, com mais de 60 metros de comprimento, permitiam criar verdadeiros espetáculos, onde não só gladiadores, mas também animais selvagens como leões, tigres e até rinocerontes eram levados à arena. Você sabia que o que mais impressiona? No Coliseu, além das lutas, eram recriadas batalhas históricas, como batalhas marítimas, quando a arena era preenchida com água. Para isso, eram usados bombas e canais especiais que permitiam criar impressionantes batalhas marítimas. E agora, imagine que para criar todos esses efeitos foram usados mais de 8.000 toneladas de mármore e outros materiais que eram trazidos de todos os cantos do Império Romano. Não é de se admirar que o Coliseu tenha se tornado o símbolo da força do Império Romano e ainda hoje seja uma das principais atrações turísticas do mundo. Você sabia quantos espectadores vinham aqui em um único dia? Era até 100.000 pessoas, o que mostra a imensa popularidade desse lugar em sua época. O Teatro de Marcelo, construído no primeiro século a.C., poderia comportar até 17.000 espectadores. Imagine os romanos se reunindo aqui, cercados por colunas majestosas que atingiam uma altura de 20 metros, enquanto o palco era adornado com mármore que brilhava ao sol. Mas isso não é o mais estranho. O teatro não era apenas um local para apresentações, ele se tornou uma parte importante da vida urbana. Aqui, além de comédias e tragédias, também eram representados eventos políticos, onde oradores se dirigiam a uma plateia de milhares desafiando o poder. Agora imagine isso. Após a queda de Roma, o teatro foi usado por muito tempo como material de construção para outros edifícios. Fragmentos de seu mármore podem ser encontrados em igrejas e palácios, e o próprio teatro se tornou uma espécie de carreira para a construção, o que ainda é mais impressionante. No século XVI, foram encontrados restos de estátuas antigas no teatro que agora estão guardadas em museus. Esses artefatos nos dão uma ideia de como eram os atores e personagens da época. Ao longo dos séculos, o teatro mudou suas funções. Ele se tornou uma residência e, em seguida, até mesmo um armazém. Interessante é que no século XX começaram a restaurá-lo. E agora podemos ver apenas uma parte de sua arquitetura original majestosa. Dentro, ainda existem fragmentos de mosaicos e afrescos que contam sobre festas e jogos que ocorreram aqui. Um dos mosaicos representa uma cena de uma peça popular, e isso é simplesmente impressionante. Ele resistiu ao teste do tempo, preservando detalhes que ainda impressionam os espectadores modernos. O Teatro de Marcelo é um exemplo fascinante de como a história pode ser preservada e transformada ao longo dos séculos. Imagine um palácio construído em uma rocha vertical, onde as paredes parecem esculpidas diretamente no coração da montanha. Este não é apenas um marco arquitetônico. Este lugar já foi habitado por pessoas que conseguiram criar harmonia entre a natureza e sua casa. As paredes deste edifício único alcançam uma altura de 32 metros e o palácio é composto por mais de 200 cômodos. Já pensou como eles subiam por esses declives tão íngremes? O segredo está nas escadas engenhosas e trilhas estreitas que os moradores locais usavam para chegar às suas casas, escondidas dos olhos alheios.
Mas isso ainda não é o mais interessante. O palácio na rocha é construído de calcário, que, como descobriram os cientistas, possui propriedades isolantes incríveis. Isso significa que dentro estava quente no inverno e fresco no verão, mesmo quando a temperatura externa podia cair até menos 15 graus. O que os levou a escolher um lugar tão inacessível? A resposta está na busca por segurança. As altas paredes e as passagens estreitas protegiam contra inimigos e animais selvagens. Mas a pergunta é: quanto tempo eles poderiam ficar nesse refúgio? Arqueólogos descobriram que o palácio foi construído há mais de 1.200 anos. E essa descoberta nos faz refletir sobre os segredos que suas antigas paredes podem guardar. As pesquisas mostram que o palácio não era apenas um espaço habitacional, mas também um local para rituais sociais e religiosos. O que mais impressiona? Dentro do palácio foram encontrados restos de frescos incríveis que ainda não foram completamente decifrados. O Stupa de Sanchi, com uma altura de 22 metros, é considerado um dos mais importantes monumentos budistas na Índia. Mas o que o torna verdadeiramente único? Em suas paredes estão representados mais de 700 relevos que contam a vida do Buda, e muitos deles estão em estado perfeito, apesar de terem sido construídos há milhares de anos. Imagine como essas obras de arte, feitas com um detalhe incrível, poderiam inspirar e educar as pessoas que vinham aqui em busca de iluminação espiritual. Alguns desses quadros mostram cenas que podem parecer familiares, como o momento da iluminação do Buda sob a árvore Bodhi. Mas isso não é tudo. No stupa também se encontram símbolos raros, como as rodas da Dharma e os lótus, que têm um profundo significado na cultura budista. E aqui começa o verdadeiro mistério. O stupa foi construído no 3º século a.C., mas sua arquitetura ainda causa admiração. Os mestres antigos usaram técnicas como arcos e blocos de pedra de até 100 toneladas para criar essa grandiosa estrutura. Mas como eles conseguiam lidar com tamanhas pesadas sem os instrumentos modernos? O segredo estava em métodos de construção únicos que ainda são relevantes hoje. E o que é ainda mais impressionante? Na área do stupa, arqueólogos descobriram vestígios de rituais antigos realizados em homenagem ao Buda. Esses rituais poderiam incluir cerimônias complexas que duravam vários dias. Ao redor do stupa, havia vários templos e mosteiros, mas apenas alguns deles sobreviveram até os dias de hoje, preservando mistérios e histórias que ainda aguardam serem revelados. Imagine um mosteiro que parece pendurado em uma encosta, como um pássaro na beira de um penhasco. Este mosteiro pendente, construído a uma altura de cerca de 70 metros, impressiona com sua arquitetura. Ele combina elementos do budismo, do daoísmo e do confucionismo, criando uma atmosfera verdadeiramente única. Você sabia que o mais interessante? Ele foi construído há mais de 800 anos, mas ainda mantém sua estrutura graças ao uso de vigas de madeira que o sustentam nas paredes verticais. Essas vigas, com até 30 metros de comprimento, não apenas servem como suporte, mas também criam um efeito de leveza, como se o mosteiro flutuasse no ar. Mas isso não é tudo. Dentro do mosteiro, há mais de 40 estátuas, cada uma com suas próprias características e simbolismo. Algumas delas estão adornadas com joias, tornando-as verdadeiras obras de arte. Agora, imagine que acessar esse lugar não é nada fácil. Escadas estreitas e trilhas levam ao acesso, e apenas os mais corajosos podem alcançá-lo. E você não vai acreditar, mas apesar do caminho complicado, milhares de turistas, aventureiros e peregrinos visitam o local anualmente. O segredo de sua popularidade não está apenas na beleza,
mas também em sua história incomum. O mosteiro foi construído em tempos difíceis, quando os moradores locais procuravam um refúgio seguro contra os ataques. É interessante notar que, em suas paredes, podem ser encontrados vestígios de diferentes culturas que se misturaram ao longo dos séculos, criando uma paisagem cultural única. Portanto, se você algum dia estiver na China, não perca a oportunidade de visitar esse lugar misterioso, onde história e natureza se entrelaçam de tal maneira que você se sentirá parte de algo maior. O mosteiro atrai atenção não apenas por seu tamanho, mas também pelas lendas que o cercam. Por exemplo, você sabia que ele foi construído no local de um antigo templo daoísta que era usado desde a antiguidade? O mosteiro de Tixey, localizado a uma altitude de 13.000 metros acima do nível do mar, parece uma verdadeira fortaleza contra o pano de fundo das majestosas montanhas. Sua arquitetura lembra os templos tibetanos, e isso não é coincidência. O mosteiro foi construído em um estilo que remonta a tradições que se mantiveram ao longo dos séculos. Mas o que realmente impressiona é que ali se encontra uma das maiores estátuas de Buda na Índia, com uma altura de 14 metros. Todo ano, o mosteiro atrai milhares de peregrinos e turistas que desejam sentir sua atmosfera espiritual. Dentro, você encontrará muitos mandalas, frescos vibrantes e estátuas únicas que contam sobre a filosofia budista. Sabia que em Tixey há mais de 100 monges que seguem um rigoroso regime de meditação e estudo diário? Mas isso não é tudo. No mosteiro ocorre um dos festivais budistas mais coloridos, chamado Hemis. Durante essa festa, os monges podem ser vistos em trajes tradicionais, executando danças antigas, acompanhadas por música ritmada. Quantas pessoas você acha que se reúnem para esse evento? Avalia-se que mais de 10.000 espectadores preenchem as redondezas do mosteiro para fazer parte dessa experiência única. E o mais interessante, o mosteiro de Tixey foi fundado no início do século XVII, mas sua história é muito mais antiga, graças a muitos intercâmbios culturais com regiões vizinhas. Atrás de suas paredes estão guardados segredos que são contados apenas pelos anciãos. Por exemplo, sabia que nesse mosteiro são guardados textos antigos escritos em pergaminho reciclado feito de pele de iaque? Você já se perguntou quantos segredos o templo de Alhazen esconde? A altura dessa impressionante estrutura é de 45 metros e seu frontão é adornado com entalhes que fascinam. Parece que cada detalhe, cada coluna, conta uma história, e o próprio templo foi esculpido diretamente nas rochas rosadas. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Sabia que Alhazen foi inicialmente uma tumba? Arqueólogos acreditam que aqui poderiam ter sido enterrados representantes elite da civilização nabateia, e seu nome significa tesouro. Mas não são tesouros como você poderia pensar, são enigmas que ainda aguardam seus pesquisadores. E agora, imagine que, na antiguidade, esse templo não era o único edifício em Petra. A cidade era um verdadeiro centro comercial, onde se cruzavam rotas do Oriente para o Ocidente. Cerca de 30.000 pessoas a habitavam, e cada uma delas poderia fazer parte de histórias incríveis ligadas a esse lugar. Como os arquitetos conseguiram construir essa monumental obra sem tecnologias modernas? O segredo está na habilidade dos nabateus, que utilizavam um sistema de abastecimento de água que permitia coletar água da chuva das montanhas. Essa engenhosa sistema fornecia à cidade água vital, permitindo que prosperasse mesmo no deserto. E o mais impressionante de tudo? O templo de Alhazen ficou oculto aos olhos por séculos, até ser descoberto pelos europeus no século XIX. Desde então, ele se tornou símbolo não apenas da Jordânia, mas de todo o Oriente Médio.
Templo do Céu em Pequim não é apenas uma construção arquitetônica, é um lugar onde o céu se encontra com a terra. Seu diâmetro é de 30 metros e sua altura alcança 48 metros, permitindo que ele se destaque sobre o cenário circundante. Cada elemento do templo está carregado de profundo simbolismo. Por exemplo, seu telhado cônico, coberto com telhas azuis, representa a esfera celeste, enquanto a base quadrada simboliza a Terra. Mas você sabia que exatamente nesse local, o imperador realizava rituais de sacrifícios para apaziguar os céus e garantir uma boa colheita? Enquanto você pode imaginar esses rituais, vale notar que o templo foi construído sem o uso de pregos. A construção se baseia na geometria ideal e na interação das peças de madeira, destacando a habilidade dos antigos construtores. Mas isso ainda não é o mais estranho. Dentro do templo está a famosa Câmara do Eco, onde o som pode ser refletido e amplificado várias vezes. Se você se posicionar no centro e sussurrar, ouvirá seus ecos, como se estivessem vindo do céu. O que mais impressiona? O Templo do Céu era cercado por um grande parque com mais de 12 hectares, onde, em tempos antigos, eram realizados grandes encontros e festas. Todos os anos, milhões de turistas vêm aqui para se conectar com a história e sentir a atmosfera desse lugar sagrado. Interessante é que, no século XX, o templo foi incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, o que apenas confirma sua importância para a cultura mundial.